Major Rony, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia Fernanda, bom dia ouvintes. A gente já teve episódio de pizza, agora de farmácia. Como é que os nossos policiais são treinados para identificar que mulheres como essas estavam pedindo socorro, hein? Na verdade, Fernanda, aqui no Espírito Santo nós temos uma central de teleatendimento de emergência, onde trabalham funcionários de uma empresa terceirizada, né? Então, não são os nossos policiais que atendem diretamente, são esses funcionários civis, mas eles passam por um treinamento constante, né? Uma formação continuada que se insere na escala de trabalho deles, e esse assunto, né, do atendimento a vítimas de violência doméstica, principalmente quando são situações inusitadas, com solicitações inesperadas, solicitações disfarçadas, né, tem sido motivo de intensificação dos treinamentos e da formação continuada, focando essa temática, uma vez que tem acontecido cada vez mais, né, as mulheres têm descoberto, têm entendido que é uma via mais segura para fazer um chamado, né, para a força policial, sobretudo quando esse homem, esse agressor, está nas proximidades onde a mulher se encontra. Então a gente tem tido um aumento desse tipo de chamado e eles variam por diversos tipos de pedido, né? A gente tem o caso da pizza, que é muito comum, que foi inclusive o caso que deu início à nossa mudança aí de paradigma de atendimento para esses casos, porque muitas vezes a gente achava que se tratava de um trote ou de um pedido indevido, né? Até que em um dado momento um dos nossos atendentes percebeu que a mulher estava num tom um pouco exasperado, pedindo pizza, mas que parecia que não era isso. E aí ele entendeu e começou a conversar com ela. Olha, a senhora está sofrendo agressão, só responde sim ou não. E aí eu vou perguntar para a senhora o sabor, se a pessoa tiver no local, a senhora responde mussarela. E aí ele foi conduzindo o caso até que a gente conseguiu entender o que estava acontecendo, e a partir daí nós tomamos esse episódio como um modelo para novos casos possíveis de acontecer, né? E hoje a gente tem um treinamento específico para esse tipo de situação inusitada, onde os atendentes sempre se preparam para fazer perguntas disfarçadas, né? Pede para que a solicitante dê uma resposta no caso do agressor estar no local, no caso dele estar armado ou não. Então, nós já tivemos pedido de açaí, por exemplo, como você mostrou o caso aí do pedido do medicamento, né? Então, a gente pede e treina os atendentes sempre para fazer pergunta relacionada à coisa. Então, olha, se o agressor tá no local, se tem mais pessoas no local, você diz que o açaí é com açúcar ou o açaí é light. E aí a pessoa pode falar através desse código, né, para que o agressor, estando no local, não perceba que se trata de uma solicitação de socorro e a polícia chegue ao local mantendo a segurança da vítima, Sim. né? Tudo tem a ver com tom de voz, Major. Eu estou tentando entender aí, assim, a sensibilidade de vocês é pro tom de voz da pessoa? Não, muitas vezes não depende do tom de voz. Muitas vezes a pessoa liga com um tom de voz normal, mas o fato de se tratar de um pedido muito inusitado, muito esdrúxulo, a gente já percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Ou Aham. a mulher faz umas pausas, né? Assim, faz uma pausa na fala e aí a gente percebe que tem alguma coisa errada e que provavelmente é um pedido de socorro. Então, o nosso protocolo inicial é, se a pessoa pede alguma coisa, né, inusitada, e que a gente entende que não é uma solicitação que esteja já declarado que é emergência, a gente pergunta, a senhora está passando por algum tipo de situação, de violência? E aí ela vai responder que sim ou não. A partir daí, a gente começa ao protocolo para saber o que está acontecendo e pegar o endereço e encaminhar o recurso ao local. Entendido. Major, ainda se confunde com trote ou não? Pois antigamente, né, há um período atrás, eu diria aí um ano, 2 anos, a gente ainda confundia com trote. Hoje a gente confunde muito menos. Quase não acontece de achar que é trote, porque a gente já pergunta, a senhora está passando, sobretudo se for uma ligação de mulher, né? A gente já pergunta se
ela está passando por uma situação de violência. Porque o trote, na maioria das vezes, esse tipo de trote, ele é feito por criança, uma voz mais infantil, ou uma tentativa de mudar a voz, né? Assim, coloca a mão na boca para a voz ficar diferente, para não ser identificado. E nos casos das mulheres, não, elas falam com declarado, né? Eu gostaria de pedir uma pizza, eu gostaria, né? E aí a gente entende, por ser uma mulher e por estar fazendo uma solicitação inusitada, que se trata de uma situação de violência doméstica. Entendido. E aí é um trabalho de tentar, através de códigos de sinais, né, de palavras aí trocadas, E entender qual é a intensidade para poder você fazer o, exatamente, o manejo de uma viatura até o local. exatamente. A depender da situação, as perguntas que a gente orienta a pessoa, né, a responder tem a ver com aquilo. Então, se a pessoa pediu um medicamento, aí a gente faz um questionamento. A senhora quer cartela com 10 ou cartela com 5? Se ele estiver no local, responde cartela com 10. E aí ela vai poder dizer que ele está no local, né? Se o agressor estiver presente, ele não pode desconfiar do que está acontecendo, né? Se ele desconfia que ela está ligando para a polícia, pode piorar o quadro e a agressão se intensificar, né? Por isso é preciso muito cuidado, muita cautela e não deixar que a pessoa fale alguma coisa que o agressor vai entender que ela está ligando para a força policial. Entendido. Major, tem casos como esse da dipirona, da pizza, no Espírito Santo? A gente teve caso de açaí, de pirona, eu não tenho lembrança da gente ter tido, nesse caso específico. A gente já teve pedido de medicamento, né? E aí a gente conseguiu fazer esse tipo de atendimento. O da pizza é muito comum e aqui a gente tem de açaí também. As mulheres às vezes pedem açaí. Açaí e pizza são os que a gente mais consegue identificar. Então, essa estratégia de pedido de socorro de mulheres, vocês têm aqui. Nós temos aqui, ela começou, na verdade, com um pedido de mulher que a gente não esperava e aconteceu. E sabe, quando uma situação se mostra tão eficiente que a gente passa a entender que é necessário criar protocolo para isso, em vez de tomar apenas como um trote, a gente considera que trata-se de um pedido de socorro, né? Em vez de desconsiderar, nós dizemos não. Alguma coisa está acontecendo ali, não é à toa que essa mulher está ligando, falando dessa situação, né? Vamos levar isso a sério. E aí passamos a incluir isso no nosso treinamento, para que todo atendente que inicia o trabalho aqui saiba que, em casos assim, não desconsidere, continue, tente, né, tirar informações da mulher, porque pode ser um caso de violência doméstica com agressor no local. No caso do açaí, essa pessoa ligou pedindo um açaí. Exatamente. E aí, Ligou pedindo açaí e o atendente desconfiou, né, de que se tratava de uma situação de violência doméstica e perguntou: você gostaria do açaí com açúcar ou light? Se ele estiver no local e ele estiver portando alguma arma, me responde light. Se ele não tiver, responde e aí com açúcar. E aí a gente conseguiu identificar que a pessoa estava no local, não fizemos mais muitas perguntas e a força policial conseguiu chegar ao local e fazer a intervenção. para quem está nos ouvindo, Major, qual é a orientação? A gente tem, né? Para quem está precisando de uma urgência, de um socorro imediato, o caminho é o 190. O caminho é o 190. A orientação que a gente dá inicialmente é que, na medida do possível, saia do local, né? Se estiver dentro de casa e conseguir sair do local, é o mais seguro, né? Se puder ir para fora de casa e ligar de lá, é mais seguro porque não corre risco dele desconfiar do que está acontecendo e intensificar a agressão. Se não tiver jeito, né, e tiver que fazer o pedido na frente do agressor, ali perto do agressor, então use essa estratégia, Uhum, né? entendido. 190, 24 horas por dia. 190, 24 horas.
A gente, aqui no CIODES, a nossa central atende todas as linhas de emergência no mesmo local. Então, se ela ligar para o 190, 193, 191, a gente vai atender aqui do mesmo modo. As nossas linhas, elas são todas integradas, então as agências trabalham conectadas e o tridígito também cai na mesma central. E para o 180, que é o Disque Denúncia, qual é a orientação? Em que situações a pessoa pode denunciar ao invés de pedir socorro imediato? Então, o 180, ele não é atendido aqui. Ele é atendido em Brasília e a partir de lá é feito um protocolo junto ao nosso Disque Denúncia local, Uhum. né? Então, a gente não atende o 180 aqui. Se o atendimento for imediato e for uma situação de emergência, a nossa orientação é ligar para o 190, porque o 180 ele é um telefone de denúncia, mas denúncias que exigem uma investigação, exigem um trabalho um pouco mais aprofundado para que o suspeito seja identificado e, porventura, preso. Então, aqui a gente atende situações emergenciais, quando o fato está acontecendo, e aí a gente encaminha o recurso naquele momento ao local. Entendido. Major, muito obrigada pela sua gentileza e pela entrevista, hein? Eu é que agradeço a participação e o CIOD está sempre à disposição, né, de qualquer cidadão que precisar, sobretudo das mulheres em situação de risco e violência doméstica. Bom trabalho para vocês aí, hein? Ok, obrigado, um abraço.